Senhoras e senhores, eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast literário Rabiscos. Obrigado a você que chega toda terça-feira aqui comigo. Lembrando que a gente continua ainda esse ano, tem mais um encontro com o Clube de Conto Contemporâneo da Editora Reformatório, no qual faço parte da mediação. Quem quiser participar, é só mandar e-mail para cccr@reformatório.com.br ou mandar um direct pra gente, que nós montamos um grupo de WhatsApp agora também, mas não é um grupo de WhatsApp para ficar mandando bom dia, boa tarde, boa noite, é um grupo fechado que a gente usa exclusivamente para mandar o conto no começo do mês e mandar o link para a gente discutir o conto com o autor ou com a autora na última segunda-feira do mês. Então quem quiser participar, só falar. Lembrando não, participei da coletiva de imprensa da Flip, do Festival Literário de Paraty. O Rabiscos esteve lá, onde nos foi passado pelo curador Mário Munhoz algumas novidades da Flip este ano, que em vez de homenagear um escritor ou uma escritora, a Flip homenageará um tema. Foge um pouco do DNA da Flip, né? A gente sabe, mas este ano será o tema Plantas e Literatura, que vai ter de base aí para várias discussões nessa seara. A Flip continuará não sendo presencial nesse momento. O movimento da Flip presencial tira um pouco o espaço do convívio do morador. Nesse momento, um dos curadores, o Munhoz, falou que a gente deve se atentar, que não faz sentido ser presencial, porque ainda não temos segurança, né, o critério objetivo, e circulam 20 mil pessoas aglomeradas no centro histórico. Então, do ponto de vista sanitário, seria aí uma irresponsabilidade. Uma outra novidade é que a Flip terá um coletivo curatorial, não será apenas uma pessoa mais. A ideia do tema, Plantas e Literatura, vem como uma homenagem coletiva. Indígenas que morreram na pandemia. Então a Flip aí, talvez visando até uma meia-culpa pelo bafafá polêmico que deu da última vez, que foi uma homenagem para Elizabeth Bishop, uma homenagem polêmica, né, que dividiu aí opiniões. A Flip apresenta agora essa homenagem coletiva aos indígenas que morreram na pandemia. Lembrando, então, que o coletivo curatorial vai ser formado pelo Mauro Munhoz, Hermano Viana, Ana Dantes, Pedro Meira Monteiro, Evandro Nascimento e João Paulo Barreto, que é um indígena, nascido na comunidade de São Domingos, no alto do Rio Negro, da etnia Ipamaçã, tucano. É isso. Bom, o papo de hoje, falei com o querido Mário Magalhães, papo muito bom. Falamos sobre o seu livro Marighella, que virou filme. Os direitos para filme foi cedido ao longa de estreia da direção do Wagner Moura. O Mário Magalhães apresenta um trabalho lindíssimo, eu já queria bater um papo com ele sobre esse livro há algum tempo, e agora que a gente voltou a falar muito sobre o Marighella, foi bem oportuno a gente falar sobre o livro. Bom, para quem não conhece ou está por fora ou eventualmente está desantenado do que está acontecendo, Marighella, né, a biografia do Mário, foi aí um dos principais organizadores da luta armada contra a ditadura militar brasileira. Ele era um grande inimigo do regime militar. Ele foi um dos fundadores da ALN, né, a Ação Libertadora Nacional. A gente sabe das polêmicas que envolvendo a história do Marighella, a resistência do governo até de autorizar a exibição do filme, que já era para ter lançado em 2019. Foi lançado, na verdade, mas agora chega aos cinemas nacionais. O Marighella foi assassinado, né, ele foi executado por agentes do DOPS em uma emboscada. O Mário fala um pouco sobre isso também. E Marighella é uma figura em que pese tentar calar sua vida e história. Muito se fala sobre ele e isso só tem crescido. O Mário Magalhães fez uma análise jornalística muito bem feita, muito profunda, com anos escrevendo o livro, e a gente fala sobre isso também. Fala sobre adaptação, fala sobre a criação e tudo que envolve a temática do Marighella. Espero que vocês gostem do papo, foi muito legal. E vamos até lá. Lembrando que às quintas-feiras, Cabine do Filme com a minha querida Carol Pedrosa. E eu agradeço aqui os curadores do Rabiscos, Alisson Estevam e a Lua Ferreira, minha amada Lua, que fazem um trabalho incrível de curadoria e me ajudam bastante. É isso, vamos lá.
Mário Magalhães, obrigado por você estar aqui no Rabiscos. Prazer enorme. Eu não sei se você vai lembrar, mas a gente teve junto na Flip 2019, no barco Isso aí mesmo. Sarau da Cali. A gente se encontrou lá, eu fui fazer o sarau e você estava lá, foi muito legal, inclusive foi um dia bem bonito aquele dia. Você lembra disso? Lembro, Tadeu, lembro. Foi bem legal, bem Foi, legal. Foi a única foi. vez que eu fui à Flip na vida. Ah, é? Olha só. E, é, e foi uma experiência bem bacana. Foi pré-pandemia. Eu estava agora na coletiva de imprensa da Flip. Nesse exato momento, saí mais cedo até da coletiva para vir falar contigo. E estavam falando aí que a Flip vai ser no formato online ainda, eles não vão voltar, porque muito se falou de tá híbrida e não, então vai ser uma homenagem para os povos indígenas e eles vão manter aí o formato online. Infelizmente, a gente ainda continua tendo que ter essas medidas, né? Não tem o que fazer. Lá. Mário, falando sobre Marighella, estou muito feliz de estar falando contigo, porque o livro é uma obra-prima, eu gosto muito do livro, e foi uma experiência de leitura para mim muito grande. Você é jornalista, né? E eu sei que para um jornalista tem muita diferença fazer do que um escritor que não é jornalista escrever uma biografia. E você tem uma pegada nessa biografia com os detalhes muito grandes que você escreve, com um apreço muito grande na forma também. Eu queria entender um pouco, porque o diálogo que você cultiva no livro entre escritor e leitor, ele vai acontecendo com detalhes muito sensíveis, né? Com meandros que parece ter sido vivido por você também. Se destaca alguns elementos muito grandes. Como que foi esse processo, Mário, sendo jornalista, e como que você escolheu essa linguagem assim para tratar no livro? Tadeu, a parada é a seguinte: narrativa jornalística pode eventualmente ser reconhecida como literária, combina, como qualquer narrativa, de qualquer mídia, qualquer plataforma, qualquer arte, qualquer técnica, combina forma e conteúdo. Uma coisa é o que eu tinha para contar, a outra é a maneira de contar, conteúdo e forma. O que era o conteúdo que eu tinha? Eu tinha um conteúdo apurado em 9 anos de trabalho, dos quais 5 anos e 9 meses em regime de dedicação exclusiva. Eu entrevistei, ou ao menos consultei, 256 pessoas, Caramba. das quais dezenas hoje já morreram, mas eu quero esclarecer que eu não sou um pé frio. São pessoas contemporâneas de um homem nascido em 1911, que era o Carlos Marighella. Eu tive acesso a dezenas de páginas de documentos originalmente secretos, sigilosos, produzidos durante todo o século XX por governos de vários países e por organizações revolucionárias também de várias partes do mundo. Esses arquivos se distribuíram por 33 arquivos públicos e privados de 6 países. Quem lê os agradecimentos, ou quem leu os agradecimentos ao fim da biografia Marighella, sabe, pode checar ali, eu botei 32 arquivos públicos e privados e 5 países. Só que logo adiante eu falo de um arquivo privado de uma pessoa que guardou em Cuba. Eu esqueci de contar esse arquivo, esqueci de contar Cuba. Então foram arquivos do Paraguai, do Brasil, dos Estados Unidos, de Cuba, da antiga Tchecoslováquia e da Rússia, ou seja, os antigos arquivos soviéticos. Eu trabalhei com mais ou menos 600 volumes de fontes bibliográficas e isso tudo rendeu 2.580 notas ao fim do volume, e eu não obriguei ninguém a atravessar aquela prova de obstáculos, às vezes intransponível, que são aqueles numerozinhos acadêmicos, né? Indicando a fonte das informações, mas eu achava que eu tinha o compromisso com as leitoras, com os leitores, de dizer de onde eu tirei determinadas informações. Não tem um espirro na narrativa que não tenha uma fonte documental ou uma fonte testemunhal. Eu compartilho as minhas fontes. Então, o que eu tinha ali? Eu tinha o que se pode chamar de uma apuração, uma investigação monumental. A minha matéria-prima era muito grande, dividida em informações importantes e informações, ou seja, uma informações relevantes, outra informações interessantes. Nem toda informação relevante
ela é interessante, nem toda informação interessante é relevante. Quando a gente tem um narrador, ao mesmo tempo, informações que combinam, informações ao mesmo tempo relevantes e interessantes, aí a gente, né, toca para dentro, corre para o abraço. Isso eu tinha de um lado, qual era? Era o meu conteúdo. O problema é o seguinte: apurações monumentais, elas têm que ser um trunfo para a narrativa, mas muitas e muitas vezes elas destroem uma narrativa quando o contador da história, no caso o escritor, quer botar tudo. Eu deixei o emprego que eu tinha, um ótimo emprego no qual eu era muito feliz, eu era repórter especial da Folha de São Paulo, tinha uma vida confortável, eu larguei isso para fazer a biografia Marighella, supondo que eu ia ter mais espaço para publicar. Era um engano, uma ilusão. Ou seja, nunca sobrou tanta informação numa narrativa minha como na biografia Marighella. Então, o desafio da forma, o desafio de como contar, ele era muito grande. E aí é o mesmo desafio para você, por exemplo, que é um autor de ficção, como para mim, que sou um autor de não ficção. Ou seja, eu tendo essa vida espetacular que o Marighella teve. E aí, gente, é legítimo amar ou odiar o Marighella, ninguém é obrigado a gostar ou a não gostar dele. Mas essa matéria-prima de uma vida frenética que o Marighella teve, eu não tinha o direito de costurar uma narrativa enfadonha, chata, que fosse um convite ao sono. E aí os desafios do escriba de não ficção são os mesmos desafios do autor de ficção. Ou seja, como começar um livro para não perder o leitor já na largada? Livro ruim, todo mundo sabe, eu sou assim, a não ser que esteja leitura por obrigação profissional, largo, parto para o próximo. Então, tudo isso é pensado, quer dizer, os instrumentos que eu tenho como narrador de não ficção, as minhas ferramentas, são rigorosamente, tecnicamente, as mesmas ferramentas da ficção, com uma diferença, que é inegociável, é cláusula pétrea na narrativa de não ficção, narrativa jornalística, no caso, uma biografia jornalística. Eu não posso inventar um fato, eu não posso inventar um pensamento, isso é inegociável. Mas, por exemplo, por que contar de uma vez só determinados episódios, determinadas histórias, se eu posso separá-lo e ir deixando ganchos de mistério no caminho para tornar a narrativa mais curiosa? Isso tem um exemplo que eu sempre dou um curso na plataforma Bora Saber, co-dirigida pelo nosso colega Marcelo Rubens Paiva, de biografia, né? Eu sempre dou esse exemplo, como dividir informações. Na biografia Marighella, por exemplo, tem uma história que tem uma feijoada no meio. Uma feijoada, ela vai levar à morte do primeiro comandante militar da Ação Libertadora Nacional, organização dirigida pelo Marighella e pelo jornalista Joaquim Câmara Ferreira. O primeiro comandante militar dessa organização, a LN, o maior grupo armado que combateu a ditadura, o primeiro comandante militar se chamava Marquito, Marcos Antônio Braz de Carvalho. Então, eu conto que o Marquito e o subcomandante militar da organização, João Leonardo, eles comiam muitas peixadas, com peixe comprado no CEAGESP em São Paulo. Aí eu digo, essas peixadas nunca causaram indigestão. Não sei se usei a expressão indigestão, mas é isso aí. O que daria problema seria uma feijoada, corta. Dezenas de páginas adiante, o Marquito leva 2 militantes de outra organização guerrilheira para a casa do João Leonardo, que era uma casa legal, não era um aparelho, um esconderijo, abrindo, na verdade, a vida legal, tornando pública para outros militantes de uma outra organização, também perseguida pela ditadura. E o que eles comeram na casa do João Leonardo? Uma feijoada. O leitor pensa, opa, a feijoada reapareceu. Dezenas de páginas depois, é naquele lugar que chegam os beleguins da ditadura, os agentes da ditadura, e fuzilam o Marquito, matam o Marquito. Ele é substituído no comando militar da organização pelo Virgílio Gomes da Silva. Ou seja, você me perguntar, Tadeu, o que é mais difícil, o que foi mais difícil na biografia Marighella, apurar ou contar? Eu sei. Apurar foi muito difícil. Eu levantei a vida de um homem que certa historiografia tentou eliminar da memória nacional e que passou a vida inteira apagando as próprias pegadas. Não por ser um paranoico, mas porque ele poderia ser preso, ele poderia ser torturado, ele poderia ser baleado, e sobreviveu, e ele poderia ser morto, foi baleado novamente e morto, assassinado. Então,
era muito difícil, mas a técnica jornalística, a tarimba, me ajudou muito. Essa mesma técnica me serve na hora de narrar, mas era uma narrativa de um volume que eu jamais tinha encarado, né? E aí, se você quiser, a gente conversa. 10 mil técnicas. Por exemplo, o livro tem 550 páginas escritas, mas ele tem 44, 45 capítulos. Ou seja, é aquela ideia, capítulos mais curtos para o sujeito que, se quiser ler em casa antes de dormir, ou no médico, na sala de espera e tal, ele não precisa ter um capítulo gigantesco que ele vai sempre parar no meio do capítulo, ou seja, tentando facilitar a vida do leitor, para poder, todo dia, se quiser, começar e terminar um capítulo. Bom, tem vários outros desafios. De qualquer maneira, a narrativa ela tinha que estar à altura da matéria, da informação apurada. Em outras palavras, ela tinha que não fazer feio diante da vida do protagonista. Eu acho curioso isso, porque quando você tem esse contato mais sensível à obra, de fato não fica chata, porque eu também não gosto daquela biografia muito dura, né, estritamente jornalística, de fato ela é cansativa, e quando você pega uma biografia como a do Marighella, que só de cara já é aquela capa laranja e verde, esverdeada, ou azul, não sei, e já vem aquele impacto do volume, né, e quando eu fui ler o livro, eu fui entendendo, e claro que às vezes a gente pega algumas frases muito subjetivas que a gente fala, nossa, será que isso aconteceu? Será que isso está no plano de ligação ou da própria condução do movimento do autor, né? E eu sempre tenho uma dúvida, e eu acho que talvez você me esclarecendo isso, eu vou ficar mais em paz. Quando você faz as entrevistas para formar o seu material, não só lida com os documentos, como você falou das dificuldades todas, por ser praticamente um fugitivo, né, o tempo todo. Quando você entrevista pessoas, e essas pessoas, sobre o mesmo fato, dão versões diferentes, que cada um tem uma percepção, e às vezes como uma coisa aconteceu há muito tempo, como que você usa isso no livro? Tadeu, isso é fácil, eu vou dar a situação mais difícil. Obviamente que para contar um fato, para assumir assumir como fato na narrativa determinada versão inicialmente alheia, eu tenho que checar, conferir, comparar todas as fontes possíveis, seja fontes testemunhais, seja fontes documentais, fontes de periódicos da época. Isso é um método elementar. Agora vamos lá. E quando pessoas, isso é concreto, tá? Isso não estou criando. E quando pessoas que tinham opinião visceralmente diferente sobre o Marighella contam a mesma história, qual é a nossa tentação? Se um amava, outro odiava, e estão contando a mesma história porque essa história aconteceu, tá? Concretamente. Em janeiro de 1948, a bancada comunista do PCB foi expulsa da Câmara dos Deputados, eram 14 deputados, pela sigla PCB, e em seguida de todo o Parlamento Nacional, por perseguição política. Não havia, era isso. O Marighella era deputado federal. Uhum. Na sessão de expulsão, os militantes comunistas discursaram e falaram do caráter antidemocrático daquela medida, mesmo liberais, como não comunistas, como Nelson Carneiro, né, baiano, que se notabilizaria pela sua luta pelo direito ao divórcio, né, que virou lei na década de 70, divórcio pelo qual o constituinte Carlos Marighella combateu também em 1946, levando para o constituinte a proverbial figura do corno. Bom, isso está no livro, não preciso contar aqui. Bom, o fato é o seguinte, uma pessoa que amava, até hoje ama, loucamente o Marighella, me contou que naquela sessão da Câmara dos Deputados, o Marighella discursou bravamente em defesa do voto popular, respeito ao voto popular, em defesa da democracia, contra o fascismo, contra o autoritarismo. E um homem que passava mal só de lembrar do Marighella, jornalista que se tornou imortal, narrou na década de 70, numa revista, o mesmo episódio, a sessão de expulsão dos deputados comunistas em 1948. E disse mais ou menos a mesma coisa, só que ele, em vez de falar do Marighella como um herói, um lutador pelas liberdades, ele falava: o arruaceiro subiu na mesa, xingou, papapá, papapá.
Bom, Carlos Marighella não participou dessa sessão da Câmara dos Deputados. Tenho mais de 10 fontes inquestionáveis, porque já no fim do ano, o Partido Comunista tinha colocado a alta direção dentro do parlamento. O principal dirigente, Luiz Carlos Prestes, era senador, e a cúpula do PCB estava na Câmara dos Deputados. Né? Os dirigentes tinham um mandato popular de deputado federal. Com medo de que todos fossem presos nessa sessão, eles já tinham dias antes tirado alguns militantes e levado para a clandestinidade para garantir a condução da gestão, o comando partidário. O Marighella não participou. Quem conduziu a bancada comunista foi o líder da bancada, o deputado federal Maurício Grabois, uma figura marcante na história das lutas populares no Brasil, que acabou sendo assassinado, executado em 1974, no Araguaia. Então, Tadeu, é fácil, quando diz uma coisa, tu diz outra, vamos à luta. E o autor, se não sabe o que aconteceu, não tem que bancar a versão. Inclusive, isso ocorre às vezes na biografia Marighella. Olha, um disse isso, outro disse aquilo, e às vezes... Não é nem isso, nem aquilo. Não. Há autores, claro, que resolvem, né? Sem ter lastro factual comprovável, sem ter informação potencialmente verificável, bancam versão. Eu não faço isso. Mas eu trabalho feito um condenado para saber o que de fato aconteceu, mas às vezes não dá para saber. Mas a armadilha maior é essa. Agora, a gente está no Rabiscos aqui. A gente discute um podcast dedicado à palavra, à literatura. Outro dia você conversava sobre edição. Você citou a capa do Marighella. A capa do Marighella tem uma história boa, que é a seguinte, ela é uma capa, eu acho uma capa linda. Agora, quando se discutiu, né, na Companhia das Letras, a gente conversou sobre fazer uma nova capa com o Seu Jorge, né, que é o personagem Marighella no filme do Wagner Moura. A gente resolveu, e a companhia resolveu, com a minha inteira concordância, não mudar a capa. Foi feita uma cinta, né, em torno do livro, que a capa é muito linda. A capa, o autor da capa é o Alceu Nunes, a partir de uma ilustração do Jean Paulo Labarbera. E a ilustração foi feita tendo como base uma foto do tempo que o Marighella era constituinte, 1946, por aí, o deputado federal, fim de 46, 1947. Muito bem. Por que foi feita uma ilustração? Essas coisas que as pessoas às vezes não se dão conta. Por que não tem uma foto do Marighella? Porque a coleção, o acervo iconográfico do Marighella é muito pobre. Ele considerou que não havia uma foto à altura para segurar. Isso não é nada perto de quem faz documentário sobre Marighella. Não existem, não se conhecem, melhor dizendo assim, dizer assim, não se conhecem imagens do Marighella em movimento. A única imagem em movimento em que aparece o Marighella, ele está morto dentro do Fusca, assassinado em 1969. Quando eu falo assassinado, é o seguinte: pelo menos 29 agentes da ditadura armados até os dentes contra um homem desarmado e sozinho. Não há confronto. Não tem confronto. É uma fraude histórica criada pela ditadura. Não tem mais nenhuma em movimento do Marighella? Não se conhece nenhuma Teve imagem. um documentário bem antigo, eu acho que você comentou, em algum lugar, Mário. Eu te falo todos os documentários sobre Marighella. Os primeiros, o antigo francês. O primeiro, virada dos anos 60 para os anos 70, Chris Marker, documentarista francês, um dos mais importantes documentaristas da história. Não tem. Silvio Tendler, Retrato Falado do Guerrilheiro, belo documentário. Não tem. Isa Greenspoon Ferraz, Marighella, 2012, não tem. Tem o Carlos Ponzardo, acho o nome dele, um cineasta argentino, radicado na Bahia. Tem um documentário bem legal, Quem Samba Fica, Quem Não Samba Vai Embora. Não tem, não existe. Mas a gente não tinha. Agora, por exemplo, a biografia que eu estou fazendo, desde 2015, há 6 anos trabalho nela, de um dos personagens mais controversos e apaixonantes da história da República, o Carlos Lacerda. Eu ouvi você falar isso. O que tem de foto do Carlos Lacerda é uma barbaridade. Então, seguramente, a capa da biografia do Carlos Lacerda, são 2 volumes, né, dos 2 volumes, os livros vão ter fotos. As capas, né, vão ter fotos. Mas Marighella não tinha, é uma curiosidade, né? Interessante edição, isso. Às vezes parece uma coisa... ficou legal, ficou bacana, eu acho, realmente. No início, quando ela foi lançada, outro dia alguém comentou, parece o Fred Mercury, que parece mesmo a ilustração do Jean Paulo.
E Não, é fica aí linda a como capa. curiosidade. É linda a capa, maravilhosa. Como você fala, quero fazer duas perguntas aqui em uma, Mário. O, o livro traz Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo, né? Eu queria que você me falasse como que o pessoal lá fora vê o Marighella, se vê o Marighella como vencedor, se vê o Marighella como vencido, e por que que em 2021 o Marighella incomoda tanto ainda? Duas perguntas, vamos lá. Primeiro, Marighella ganhou enorme projeção mundial de 1967 a 69, portanto, 55 a 57 anos de idade, quando ele se torna a figura mais conhecida da luta armada contra a ditadura no Brasil. O Marighella inspirou e ainda inspira grupos contestatórios armados em todo o planeta, e isso é explicado em pormenores no livro, em particular a partir de uma brochura mimeografada que ele escreveu em 1969, chamada Mini Manual do Guerrilheiro Urbano. Tem um capítulo do livro explicando, tintim por tintim, o que é o Mini Manual do Guerrilheiro Urbano. O capítulo se chama O Mini Manual Não Era Bíblia. Marighella, por conta desse mini manual, passou a ser estudado da Academia Militar de Nanquim, na China, até os cursos da CIA em Langley, nos Estados Unidos. Os Panteras Negras também, né? Usavam, né? Panteras Negras, Panteras Negras, Panteras Negras, não, todo mundo, em todo mundo. Inclusive para fazer, em alguns casos, muitos casos, atos com os quais o Marighella não concordava, né? Não concordaria jamais. E o fato é que o Marighella, até hoje, ele é estudado por historiadores militares. O curioso, e eu desmonto isso no livro, não é um livro de ensaio, né? Não é uma reportagem. Mas com fatos eu vou desmontando, porque certos acadêmicos pegam, historiadores militares, pegam o mini manual do guerrilheiro urbano e veem, não, isso aqui é influência do Clausewitz, isso aqui é a arte da guerra. Não, o mini manual do guerrilheiro urbano, ele nada mais é do que uma coleção de ações que deram certo e ações que deram errado da LN em São Paulo e no Rio, principalmente, sobretudo São Paulo. É isso. Aí quando você chega ali no mini manual do guerrilheiro urbano, alguma coisa do tipo, não leve crianças para ações armadas. Pô, esse cara tá de sacanagem, né? É o seguinte, houve um episódio dramático, em que por motivos delicadíssimos, uma criança foi levada para uma ação armada. Não aconteceu nada com essa criança, mas a ação armada deu errado. E é por isso que está no mini manual. O mini manual é isso. Por que o Marighella incomoda tanto? Eu acho, Tadeu, que é uma combinação. Por que o Marighella nunca foi tão odiado, mas nunca foi tão amado como hoje, inclusive na comparação com os anos áureos dele, né, de figura de projeção no mundo inteiro. Em novembro de 69, mesmo que o Marighella foi assassinado, a revista Le Temps Moderne, do Jean-Paul Sartre, filósofo francês, mais importante filósofo pós-guerra, publicou quase 10 artigos escritos pelo Marighella, por companheiros dele da Ação Libertadora Nacional. A organização do Marighella foi ajudada por gente como o pintor catalão Joan Miró, que doou desenhos que foram leiloados. Bom, falava-se do rompimento com o Marighella ou com a independência dele em relação às ideias de Lenin, de Stalin também? Não, Marighella rompe com o Stalin, não sei o que está dizendo. O Marighella, em 1957, Marighella acaba procurando um psiquiatra, camarada dele, comunista, que é quando em 56, tinham sido revelados os chamados crimes do Stalin no 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética. Em 57, o PCB dá uma virada com base nessas resoluções do ano anterior. O partido era vinculado ao PC da União Soviética. E o Marighella, os dois maiores ídolos que ele teve na vida política foram o Stalin e o Prestes. O Prestes ele romperia em 1967. O Stalin foi aí. Chorou. E não inventei nada. Todas as fontes estão. É um negócio dramático. Desde a dona Clara Scharf, companheira dele, a outras testemunhas da reunião. A Lili rompe com o Stalin.
E mais, no debate, daí em diante, ele vai no debate partidário, uma das pechas que ele vai pregar, muitos adversários, é de stalinista. Marighella rompe ali com Stalin e com Prestes. Ele rompe em 67, mas no último encontro deles, muito respeitoso de parte a parte. Isso tudo está em pormenores, em detalhes no livro. Né? Mas por que o Marighella é tão amado e odiado? É o seguinte, né, Tadeu? Para uns, o Marighella é inspiração. Para outros, o Marighella é temor. Isso tem a ver, claro, com as ideias que o Marighella cultivou e com as ações que ele empreendeu vida fora, não só como guerrilheiro urbano. A gente estava falando do Marighella deputado federal, né? Marighella foi líder estudantil, Marighella organizou greves operárias, Marighella organizou movimento camponês, Marighella participou de movimento de mulheres, as ações que ele cultivou, as ações que ele empreendeu, as ideias que ele cultivou. Agora, isso tem a ver com isso, ódio e amor, mas tem a ver com o Brasil de hoje, né? Porque o Marighella, ele é um antípoda das pessoas que hoje ocupam o governo federal. Vamos lá. Bolsonaro e o general Mourão são fanzocas de Carlos Alberto Brilhante Ustra, que foi o comandante no maior campo de concentração da ditadura, torturador, comandante do DOI, Destacamento de Operações de Informações do Segundo Exército. Então, ele era major, iria para a reserva como coronel. Ou seja, são fãs de um torturador. O Bolsonaro já disse publicamente, defendeu publicamente a tortura como instrumento de luta contra adversários políticos. Marighella não só condenou a vida inteira a tortura, como Marighella foi torturado por 21 dias consecutivos em maio de 1936. O general Mourão é um sujeito que, na campanha eleitoral de 2018, disse que o 13º salário era uma jabuticaba, uma aberração só existente no Brasil. Falsa informação. E o Marighella foi o cara que, em 46, na Constituinte, defendeu a introdução do 13º salário, que não existia. Então, aliás, eles propunham o abono de Natal, era o nome que se dava. Então, aliás, tem um samba, né? Falando da luta dos comunistas pelo abono de Natal. O Bolsonaro, o cara que já disse que, para ele, feminicídio é mimimi e que tentaria acabar com a lei do feminicídio. O Marighella, mais do que ser um sujeito que, já na década de 40, 50, dividia os trabalhos domésticos com a companheira dele, Clara Scharf, é um sujeito que, na Constituinte de 46, a defesa que ele faz da introdução do divórcio é centrada na condição da mulher, ou seja, só existiu desquite. O homem desquitado refazia sua vida. A mulher desquitada, ela era alvo de estigma, de preconceito. Eu sou filho de mulher desquitada. Eu me lembro que era isso. E o Marighella, gente, para quem acha que o país não foi pior do que é no passado, na Constituinte de 1946, com centenas de representantes, era Constituinte unicameral, reunia senadores e deputados federais. Não havia uma só mulher. O Marighella defende a introdução do divórcio do ponto de vista da mulher. E aí, eu falei há pouco, ele leva introduz a figura do corno naquele meio aqueles discursos rococó afetados de parlamentares, quando ele diz, olha, o divórcio vai perder aqui. Perdeu mesmo, por um montinho de votos. Vai perder aqui. Mas as mulheres também já resolveram o problema delas, enfeitando essas lindas testas de vocês, né? Uns caras de cornos, né? Ou, em alguns estados, chifrudos, no Rio Grande do Sul, guampudos. Né? E essa luta do Marighella, como tantas outras dele, ele não viveria para ver os frutos, né? Porque o divórcio só virou lei na década de 70. Eu falei do 13º, o 13º foi introduzido em 1962, ele viveu para ver isso. Então, Tadeu, é o seguinte, é inacreditável, faz 52 anos que mataram o Marighella, faz 110 anos que o Marighella nasceu. E o Marighella, hoje, ele galvaniza inspirações e ódios e medo. Tem gente que tem medo do Marighella, porque o temor de certas figuras da vida pública nacional, a começar pelo presidente da República e os filhos dele, temor diante da memória do Marighella, o esforço que fazem para que o Marighella continue envolto no silêncio, é impressionante. E eu escrevo isso, né, no fim do livro, lá, nos agradecimentos dos amigos que me consideraram um maluco por largar a vida que eu tinha para contar a história de um maldito. O Marighella era um maldito, e o Marighella hoje continua a ser um maldito.
Tenho filha de 31 anos que não aprendeu nada sobre Carlos Marighella na escola, uma de 20 que não aprendeu, um de 14 que não aprendeu. O Marighella é tratado como um maldito, porque ele inspira temor. Eu não estou dizendo isso por concordar ou discordar com as ideias do Marighella. Há ideias dele com as quais eu concordo e há ideias de passagens dele que eu acho que não lustram a trajetória de ninguém. Por exemplo, os comunistas recebiam dinheiro da caixinha do Adhemar de Barros, governador Hugo Amas, em troca de apoio eleitoral. O Marighella ou expulsou ou participou da expulsão de uma mulher, expulsão do PCB de uma mulher fascinante como a Patrícia Galvão, a Pagu, acusada de ter uma de manter degeneradas práticas sexuais, coisas com as quais eu não concordo, mas estão no livro. Eu não julgo, eu não sou advogado do Marighella, eu não sou promotor contra o Marighella, eu não sou juiz, eu não julgo o Marighella. Mas o que eu faço no livro é o seguinte, é contar a história de um maldito que muita gente não queria que fosse contada. E foi contada, e hoje cada vez mais gente conhece, e agora, com a chegada do filme do Wagner, agora dia 4 de novembro, aos cinemas, muito mais gente vai conhecer e vai querer saber mais ainda da trajetória do Marighella. Vai ser amplamente falado. Eu quero falar um pouco do filme daqui a pouco, só que antes eu queria trocar uma ideia contigo a respeito da consciência de classe, da consciência de formação, das ditas revoluções populares e sociais que possam surgir nos dias de hoje. Eu lembro que eu estava assistindo uma entrevista com o Luiz Carlos Prestes, acho que em 85, na Roda Viva, e perguntaram para ele, eu não lembro qual jornalista perguntou, por que a coluna não deu certo, né? Por que a coluna falhou? Ele fala isso, ele fala a coluna falhou porque a gente não teve a consciência de classe embutida na onde a coluna passava. Ela tinha uma ideologia, ela tinha uma força, mas a gente não preocupou com a base. E dito isso, ele ainda falou que é impossível falar de comunismo no Brasil e tal. Como que você vê, Mário, a consciência de classe? Eu quero que você fale um pouco disso, da consciência de classe do Marighella, mas também fazendo um comparativo com hoje. Hoje a gente tem uns jovens nitidamente inflamados também contra o governo e muitos conhecendo a esquerda hoje, conhecendo os movimentos sociais hoje, mas às vezes falta um pouco de base nisso, falta um pouco dessa discussão. Às vezes a própria esquerda se ataca muito assim. Como que você faz esses comparativos? Como que você pode fazer esses comparativos para a gente? Do que viveu o Marighella, a sua formação de classe, do não acontecimento, né, dito comunista no Brasil, e com os movimentos sociais nos dias de hoje. Bom, Tadeu, a gente podia falar 24 horas sobre isso, não esgotaria o assunto. Mas o que eu acho importante, assim, eu sublinhar é que eu não sou cientista político, eu não sou cientista social e eu não sou historiador. Eu sou um narrador, um contador de história. Então, eu não tenho repertório para responder as suas questões, o que não me impede de fazer algumas observações. Primeiro, a coluna Prestes, ela se insere no momento histórico de revoltas militares chamadas tenentistas, né? E o tenentismo tinha uma agenda, digamos, se chamaria pequeno burguesa, ou seja, o tenentismo empolgou multidões, sobretudo de classe média. Ou seja, tanto que do tenentismo nós vamos ter gente que vai para o governo do Estado Novo, do Getúlio Vargas, e que durante anos flertou com o Terceiro Reich alemão e com o fascismo italiano. Vai ter gente que vai sair do tenentismo e vai para o integralismo, e há militares que saem do tenentismo para o comunismo, que é o caso do Luiz Carlos Prestes, deu nome à coluna, né, que saiu do Rio Grande do Sul, atravessou o Brasil inteiro e não perdeu uma só batalha, coluna invencível. E essa história da coluna Prestes, de fato, ela não tinha uma plataforma, digamos, operária de esquerda, até porque o operariado, proletariado ainda era muito diminuto naquela época. Isso é uma coisa. Segundo, cabeça do Marighella. Marighella, desde novinho, teve consciência de classe. Por quê? Ele era filho de um mecânico italiano, branco, que desembarcou
em Salvador, em 1907, no dia 4 de novembro de 1907, conforme os registros do Porto de Salvador. 4 de novembro de 1969, o primogênito dele seria assassinado em São Paulo. Claro que o Marighella não tinha a menor ideia disso ao sair de casa para ser morto horas mais tarde em São Paulo. Esse era o pai do Marighella, ou seja, um operário italiano que em Salvador se tornou patrão, dono de uma oficina mecânica. Lá trabalhou, por exemplo, Osmar Macedo, que trabalhando com um tipo de um professor Pardal, Avan Lalette. O Disney não tinha criado ainda o personagem do professor Pardal. O pai do Marighella fazia muitas invenções, era um negócio, eu conto no livro, né? Ele bombeava água para a caixa d'água em casa, com um mecanismo que era o seguinte: ele tinha 8 filhos, né? Vale-me Deus, 4 meninas e 4 meninos, mais velho Carlos Marighella. E, imagina eles entrando e saindo de casa, tantos amigos entrando e saindo de casa, ele botou tipo uma catraca de ônibus para o pessoal passar, aí rodava a roleta, bombeava a água, né? O pai do Marighella, ao contrário do que se fala, não era anarquista, ele era patrão, ele era o dono da oficina, mas ele tinha alguns traços do anarquismo. Ele tinha profunda aversão a militares e profunda aversão a padres. A mãe do Marighella, como eu emendo no livro, já a mãe do Marighella não saberia viver sem eles os padres, né? Uhum. Dona Maria Rita era uma católica fervorosa. Dona Maria Rita era uma mulher negra, nascida no Recôncavo Baiano, em maio de 1888, mês da abolição. Dona Maria Rita era filha de negros escravizados, ela era neta de africanos escravizados, e tudo leva a crer que ela era descendente, portanto, Carlos Marighella também, de malês. Os malês que comandaram a maior revolta urbana da história das Américas, a Revolta dos Malês, no começo de 1835, em Salvador e no Recôncavo Baiano. Então, o Marighella tinha essa mistura nele. E tinha a Bahia. E a Bahia, um feitiço maravilhoso. E aí, a gente vai ver o seguinte, que o Marighella, ele acaba tendo, por muitas circunstâncias, ele foi, por exemplo, ele teve privilégios em relação aos irmãos para chegar, para ter acesso, né, a determinadas condições, por exemplo, de estudo que os irmãos não tiveram. Embora, no final das contas, é o seguinte, as 4 meninas se formaram no ensino superior e nenhum dos rapazes se formou. O Marighella chegou à faculdade de engenharia civil, mas é que ele acabou abandonando na metade. Logo depois ele se mudou para o Rio de Janeiro. Bom, então, o Marighella, eu falava da consciência de classe, quer dizer, quem era o pai dele? Um operário, da mãe, essa mulher negra com todo esse caldo histórico. O Marighella, por exemplo, ele entra em 1928 para o Ginásio da Bahia. O Ginásio da Bahia, a gente, mas é assim, situar hoje, ensino médio. Quem tinha feito, pouco tempo antes, conduzido a reforma no Ginásio da Bahia? O secretário de Educação da Bahia. Quem era o secretário de Educação da Bahia? Anísio Teixeira, talvez o maior historiador da história do Brasil. Então, um cara de cabeça aberta, um grande educador. Esse foi o mundo do Marighella. E o Marighella acabou, ele é preso a primeira vez em agosto de 1932, ele não é comunista ainda, mas logo ele vai entrar para a Juventude Comunista. Em 1934 ele ingressa no Partido Comunista, no PCB, e essa data foi possível cravar com base uma espécie de autobiografia que ele escreveu em espanhol quando esteve na União Soviética e que está nos arquivos russos hoje, né? Então, essa era a consciência de classe do Marighella. Agora, se comparar com hoje, quer dizer, quando a gente fala do Marighella é inspiração. O mundo mudou muito. Eu acho que hoje, por exemplo, muita gente, quer dizer, vamos lá, de 2018, se o Lula tivesse solto, o Lula teria vencido a eleição contra o Bolsonaro. Não significa apagar tudo que é o bolsonarismo. Tudo tem que ser relativizado. E, de fato, como sempre, quem está à frente de lutas por direitos sociais, por liberdade, por direitos humanos, são os jovens, né? Os jovens. E é curioso, né, que o Marighella aparece nas manifestações de todo o Brasil, tem bandeiras do Marighella, tem no país inteiro. A gente vê muros pichados, né? Marighella vive. E sobre hoje é difícil falar. Agora eu me lembro, né? Parece hoje uma frase, se quiser, de autoajuda, mas é uma boa inspiração não só para política. O Marighella falando, 2 anos depois do golpe de Estado de 64, né, falando que o conformismo é a morte, né? Isso vale para vários aspectos da vida, né? O conformismo é a morte. E é por isso que, por coisas assim,
que Marighella provoca tanto temor, tanto medo, e também tanta inspiração, tanta paixão, e óbvio que isso se fica mais exacerbado agora no momento do lançamento do filme. O filme do Wagner, que é baseado, inspirado no meu livro, ele se concentra na terceira parte do livro, que é o Marighella de armas na mão contra a ditadura parida em 64. Ele só ele vai um pouquinho para trás, para o 9 de maio de 64, quando o Marighella é baleado num cinema aqui no Rio de Janeiro, de onde eu falo, cinema ESC Tijuca, cinema cheio de criança, e Marighella desarmado, e os agentes da recém-instaurada ditadura metem fogo nele, e ele luta já cinquentão, que para a época era um negócio assim, muito, muito coroa, né? Ele luta mesmo ensanguentado, tiro no peito, ele luta capoeira contra os tiras, e cheguei a entrevistar o chefe dos tiras, o chefe do DOPS, da Polícia Política da Guanabara. O estado da Guanabara é o que hoje equivale ao município do Rio de Janeiro. Cecil Borero, entrevistei. E perguntei o que o senhor falou antes de mandar a sua turma de policiais atrás do Marighella. E ligaram para ele da porta do cinema, né? Ligaram para ele, ele falou: cuidado que o Marighella é valente. Tá, o senhor falou mais alguma coisa? Não, no final, de novo, disse: cuidado que o Marighella é valente. Quando você tem um correligionário, um simpatizante, alguém que está do teu lado, que diz: o Marighella era muito valente, é uma coisa, considera e tal, mas é alguém que estava com o Marighella. Mas quando era um dos maiores adversários, amigos que o Marighella teve na vida, foi o Cecil Borero, aí caramba, o aviso dele: cuidado que o Marighella é valente. Então, isso acabou até estar na contracapa, né, essa frase do Borero, e está também no prólogo, no início do livro, que é quando eu narro a cena do cinema. Mas é isso, o filme do Wagner, ele tem a cena do cinema, o resto é a terceira parte do meu livro, que ocupa mais ou menos 40% do livro, que é a história do Marighella de 64 até 69, ou seja, Marighella indo para a luta armada, né, criando a ELN, e com todas aquelas ações que eu descrevo, e que estão adaptadas para um filme que é um filme de ficção, baseado em fatos reais, como eu os descrevi, mas é um filme de ficção, mas os grandes momentos estão lá. Eu falei do cinema, assalto ao trem pagador, Marighella assaltando o banco, né, a Marighella negociando ali a divulgação do manifesto que seria tocado na Rádio Nacional de São Paulo. Circunstâncias dramáticas, a morte de um guerrilheiro, gritando: vocês estão matando um patriota, vocês estão matando um brasileiro. Quase todos os personagens do filme não têm o nome dos personagens da vida real, com exceção do Marighella, e, por exemplo, do velho, que é o Joaquim Câmara Ferreira, que eu já citei aqui. Mas quem lê o livro não vai ter a maior dificuldade de entender quem são os personagens do filme, né? O guerrilheiro Humberto, interpretado pelo Humberto Carrão. Eu já citei o nome dele aqui. O guerrilheiro Jorge, interpretado pelo Jorge Paz, eu já citei o nome dele aqui. O delegado Lúcio, grande desempenho do Bruno Gagliasso. Não há dúvida, embora o Lúcio ele combine elementos de um delegado que ganha a cena em 69, mas também de um delegado que em 64 já estava atrás do Marighella, e que eu acabei de falar o nome dele. Então, quem lê o livro vai se identificar, vai com grande facilidade, não só conhecer a história do Marighella inteira, mas vai saber ali quem é quem, né? Toda essa galera que eu citei, galera maravilhosa, as guerrilheiras que são feitas pela Ana Paula Bouzas, pela Bela Camero, são as guerrilheiras da ELN, né? São as guerrilheiras que estão no livro, né? É curioso, no filme, a Maria Marighella, hoje vereadora em Salvador, mas magnífica atriz, ótima gestora cultural, a Maria interpreta a avó dela, a mãe do pai dela, Dona Elza Santos Sé, primeira companheira do Marighella. Ou seja, mas essas histórias todas, circunstâncias de nascimento, por exemplo, do Carlos Augusto, o Carlinhos, não, filho do Marighella, tudo isso está no livro, né? O filme não dá para contar a história inteira do Marighella. O filme tem 2 horas e 40, e é um filme como o meu livro, com muita... Tem que ter os cortes, ação, né? Como que foi o contato, Mário? Como que chegou até você? Porque, se eu não me engano, é o filme de estreia do Wagner Moura na direção, né? Como que foi esse contato? Você recebeu esse convite, esse pedido de autorização? Como? Assim? Mas a gente estava... Anteontem, o Wagner ainda lembrava
do nosso primeiro encontro, primeira conversa na casa dele. Aí ele falou, não me lembro se em 2013 ou 2014. Em 2013. Wagner morava aqui no Rio ainda. Eu fui jantar lá, fui até com a minha filha que trabalha na época estudava cinema, hoje ela é uma profissional do audiovisual. A história é a seguinte, Marighella é o primeiro filme de longa-metragem dirigido pelo Wagner. Ele estava afim de dirigir um filme. A biografia Marighella ela foi lançada no fim de 2012. Na virada do ano, uma antiga amiga, grande amiga do Wagner, do tempo de UFBA, Universidade Federal da Bahia, aliás, o Wagner é jornalista formado na UFBA. Olha só, não sabia. Dizem que ele fez um programa tipo a Maurício Júnior na TV baiana, mas eu nunca vi as imagens, não. A Maria Marighella, neta do Carlos Marighella, amiga do Wagner, levou para ele e disse, você não quer dirigir um filme? Olha, é isso aqui. Aí ele leu o livro, falou, cara, é isso que eu quero contar. Aí a gente começou a conversar e no final, a história é essa. Eu cedi para ele os direitos de filmagem, é uma produção do Wagner, da O2 Filmes, né, a produtora do Fernando Meirelles, e mais tarde se juntou como coprodutora a Globo Filmes. E o filme foi muito difícil, já era, naquele tempo, difícil captar dinheiro para fazer um filme sobre Carlos Marighella. E na raça e na coragem, o filme foi rodado de dezembro de 2017 a fevereiro de 2018. Eu acompanhei alguns dias de filmagem. Era para estrear em 2019, não é isso? Eu me estreei em fevereiro de 2019 no Festival de Berlim, que é um dos 3 festivais de cinema mais importantes do mundo. Antes das filmagens, eu tive um encontro, uma palestra com o núcleo guerrilheiro do elenco. Foi muito bacana, muito bacana. Que legal. O Jorge está bem pra caramba. O Jorge já ganhou 2 prêmios, que eu saiba, talvez tenha ele é ótimo, né? Ele é ótimo. Exterior, outro dia estavam lá em casa, acho que meu filho vendo Tropa de Elite 2, aí tem seu Jorge lá também. Eu conheci seu Jorge ator fazendo uma Galinha, né, de Cidade de Deus. Cidade de Deus. Tá, show. E o filme é muito bacana. E essa bagunça da estreia, Mário, que estreou em Berlim, depois teve esse boicote do governo para estrear no Brasil. Isso, você acha que deu força? Como que foi isso? Não, Tadeu, não deu força, mas é o seguinte, o filme Marighella se transformou em um assunto de Estado. Quem revelou isso, não nesses termos, mas o conteúdo é o mesmo, foi o então deputado bolsonarista, ainda bolsonarista, Alexandre Frota. Porque houve uma crise numa agência de fomento à exportação entre militares e adeptos do nosso astrólogo obcecado no furico alheio, e Olavo de Carvalho, e o Alexandre Frota revelou que, né, o problema é que não querem que, eventualmente, o filme Marighella possa receber algum apoio para participar de um festival no exterior e tal. Foi isso, muita pressão. Quando se marcou o primeiro lançamento, a Ancine fez exigências absolutamente inusuais, o lançamento acabou sendo adiado, mas ele ia rolar em 2020, vai sem Ancine e tal, sem esse apoio que já estava aprovado, né, para o lançamento, e aí veio a pandemia, né, aí os cinemas fecharam e tal. Agora, eu não tenho dúvida de que a chegada, o governo Bolsonaro se esforçou, se empenhou muito para que o filme não chegasse aos cinemas. A chegada do Marighella ao cinema é uma grande vitória da democracia e uma grande derrota do obscurantismo. Como eu falei, ninguém é obrigado a amar ou odiar o Marighella, gostar ou não dele. Ninguém é obrigado a ir ao cinema ou a não ir. Ninguém é obrigado a ler o meu livro ou a não ler. Mas é um direito humano, é um direito dos povos conhecer a sua própria história. Para não falar dos direitos constitucionais, né, de liberdade artística, liberdade de expressão, liberdade de acesso à informação e de vários outros valores, digamos, civilizatórios. Então, qual que tem sido, cara, a estreia do filme, a exibição do filme? Já foi exibido em dezenas de países, salas repletas de muitos brasileiros, né? E então, um evento de muita emoção, muita emoção, e tudo leva a crer que isso vai se repetir no Brasil, com todas as dificuldades. Eu voltei já ao cinema, fui ver o 007, botei 2 máscaras, né?
duas máscaras sem pôr, E pronto. um astronauta, nem tomei água, nada, para não tirar a máscara. E agora vai ter, amanhã no Rio de Janeiro, nós estamos hoje no dia 26 de outubro, né, que está indo ao ar a nossa conversa. Uhum. Amanhã, portanto, dia 27, no Rio, vai ter a pré-estreia para convidados. Lá estarei com as minhas duas máscaras sem tomar um golinho d'água durante 2 horas e 40 minutos. E tem muita ansiedade de muita gente. Legal, porque né? isso, quer dizer, o filme Marighella se transformou contra a vontade dos produtores, do diretor, dos simpatizantes, se transformou num símbolo da tentativa de censurar a liberdade de expressão no Brasil. Mas, no fundo, quem lê o livro vai entender que a tentativa de silenciar o Marighella ela não é nova. Agora tem o formato do bolsonarismo, mas esse é um conteúdo antigo, muito antigo. Desde que o Marighella era jovem, tentavam ou condená-lo ao desconhecimento e ao silêncio, ou fraudavam fatos relativos a ele. Ou seja, isso é uma continuidade, né? A tentativa de silenciar o Marighella, ela vem de longe, ela vem da primeira metade do século passado. E agora, às vezes se dá passos adiante, né? Ao confrontar, né? essa opressão, esse silenciamento. Eu mesmo, quer dizer, o que eu fiz na história do Marighella foi botar o meu tijolinho na parede da memória. Houve pioneiros que botaram os alicerces. Citei aqui o pessoal do cinema, por exemplo, meu colega, jornalista, escritor, professor, um sujeito brilhante, que é o Emiliano José. Quando eu comecei a apuração em 2003, ele já tinha publicado, né, o livro dele, Carlos Marighella, o inimigo número 1 da ditadura militar. Mas é isso, vai ser um grande momento. E aí é o seguinte, as pessoas perguntam, qual é a diferença do filme para o livro? Para o meu livro, são duas, fundamentalmente. O que eu faço é um relato literário, jornalístico literário, é não ficção, como eu falei. O Wagner faz a arte dele é outra, cinema. E a outra diferença é que a história que eu conto é uma história de não ficção, não tem nada inventado. E o Wagner fez um filme de ficção baseado em fatos reais. Dá um exemplo concreto, não é nenhum spoiler, está no início do filme. Tem um capítulo no livro chamado Assalto ao Trem Pagador. O Marighella fez todo o planejamento dessa ação armada. No filme, mas ele não participou da ação. No filme, ele está dentro do trem. Ele participa. É uma forma de até explicar tudo. Essa ação armada foi para roubar dinheiro, não para os guerrilheiros irem passear em Londres, mas para financiar a luta aqui contra a ditadura. Até explicar isso tudo, como é que se resolve na narrativa de que o roubo foi de armas, não de dinheiro. Entendi. Então, todas as adaptações e licenças, né? Agora é o seguinte, o filme do Wagner é um filme de ação, um filme muito emocionante, eu adorei, filmaço. Agora não dá para, é impossível contar a história inteira do Marighella, por exemplo. Quem quer conhecer o que foi o Marighella deputado, eu conto no livro, que foi o Marighella ganhar fama na Bahia, não como militante político, mas como poeta. Responderam em versos rimados uma prova de física, né? E depois, Marighella foi poeta e tal. Quem conhecer a história do Marighella, aí há outras fontes disponíveis, né? Legal. Mário, poxa, que papo bom. Obrigado por esse encontro. Estou muito feliz mesmo, assim, um livro que eu sou fã do seu trabalho, e o tempo voou aqui no Rabiscos, e estou ansiosíssimo para assistir o filme, não assisti ainda, quero assim que sair, eu vou correr atrás. E obrigado pela sua disponibilidade, e Rabiscos, espero te encontrar depois com a biografia do Carlos Lacerda também, que eu vou querer falar disso depois no futuro, não tão distante. Obrigado mesmo, viu? Valeu, Tadeu, o prazer foi meu, e de ouvinte, por hoje, eu também virei aqui voz no Rabiscos, um prazer e uma honra. Abração. Obrigado mesmo. Pessoal que está em casa, então, quinta-feira, papo com a Carol Pedrosa no Cabine do Filme. Bom dia, boa tarde, boa noite.